hacerlo para ti. Te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y ¡zas! Le come la patita y acapumba, y acapumba, apumba, y acapumba, y acapumba, y acapumba. Duerme, duerme, que tu mamá está en el campo. Duerme, duerme, que tu mamá está en el campo. Trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y va cosiendo, trabajando sí, trabajando y no le paga, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, panelito chiquitito, trabajando sí, panelito chiquitito, trabajando sí, paneluto sí, va tosiendo sí, no le pagan sí, duramente sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Rádio Está Legal. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when I need some love. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when I need some love. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Bem-vindos, meus amigos. Começa neste momento, então, este grande encontro chamado Tenda da Lore. Bom dia para todos que estão nos acompanhando através da rádio, através da TV, através da nossa live no Facebook. Com imenso prazer, eu digo a todos, hoje amanheceu inverno aqui no Rio Grande do Sul, mas não sei por quanto tempo o inverno, porque aqui no Rio Grande do Sul, como em outras partes, desculpe, do mundo, tudo alterado, né? Tem lugar que tem água demais, tem outro lugar que tem seca, e assim segue a vida. Hoje conosco na mesa de som está o Roberto. Bom dia, Roberto. Então, bora lá. Antes, então, de começarmos efetivamente a nossa transmissão, eu gostaria de convidá-los, então, para o lançamento do livro Durante a Flipelô,
que é uma iniciativa do projeto de literatura Alma Brasileira e projeto cultural Cantina da Lua, dia 11, com a presença confirmada da minha amiga maravilhosa, garimpeira da cultura, Rita Ribeiro, com o seguinte livro: Os Poemas que Eu Não Gostaria de Escrever e Nem Você de Ler, na Praça 15 de Novembro, número 2, Largo Terreiro de Jesus, no Pelourinho, Salvador, Bahia. Quem vai ao Pelourinho e não vai na Cantina da Lua, não foi ao Pelourinho, gente. Pessoal maravilhoso. E também registrar aqui a participação musical do Fábio Hantel, Áfricas na Gente, dia 12. Esqueci de dizer que o repetindo, da Rita Ribeiro é dia 11, lá no Pelourinho, na Cantina da Lua, com o seu livro Os Poemas que Eu Não Gostaria de Escrever e Nem Você de Ler. E o Fábio Hantel, também na Bahia, com o projeto Áfricas na Gente, no dia 12. O show de abertura do projeto é na Praça Regina Guimarães, faz grande terceiro na Bahia. Então, é imperdível esses eventos culturais na Bahia. Eu amo a Bahia e o povo da Bahia, né? Então, assim, gente, hoje é quinta-feira e, como não poderia deixar de ser, nós vamos hoje conversar sobre uma questão muito importante relacionada ao nosso interno, que diz respeito principalmente com a maneira que você age com o outro. Por que eu estou falando isso? Se eu já estou meio abilolada lá da cabeça e vou pegar um ônibus e uma pessoa pisa no meu pé, eu já quero pegar a pessoa pelo pescoço. Essa pessoa não tem nada a ver com aquilo que eu estou passando. Que direito tenho eu de descarregar naquele ser algo que ela realmente não tem nada a ver? Que ela não tem absolutamente nada a ver. Por que eu vou fazer uma coisa dessas? Eu pergunto. Isso não vai solucionar o problema. Isso, de alguma maneira, vai fazer com que eu perca muito mais o controle do que eu posso imaginar. E vai vamos dizer assim, acarretar muito mais coisa desagradável, porque ainda vou ter que lidar com isso. Então, tem que perceber nitidamente que o outro não tem que ser responsável por aquilo que eu escolhi, porque eu estou vivendo. Eu posso compartilhar com aquela pessoa o que aconteceu comigo. Agora, eu descarregar no primeiro que aparece, chutar o cachorro, isso e aquilo, não tem condições. Isso é um descontrole. E vai o quê? Acumulando mais coisas daquela nossa mala que nós havíamos falado, não é? De que não temos condições, às vezes, de poder levar isso de uma maneira mais tranquila. Os caminhos que nós traçamos, normalmente e definitivamente, somos nós que prosseguimos. As críticas sempre são bem-vindas. Eu agradeço quem faz críticas a respeito do meu ser, porque provavelmente chamei atenção em alguma coisa. Mas aquilo que eu vejo no outro e fico criticando, também eu tenho que trabalhar aqui dentro. Porque se eu não trabalhar, não vai ser o vizinho do lado que vai bater na minha porta e dizer: vamos trabalhar essa tua possessividade, esse teu ciúmes. Não existe isso. Existe, então, a gente ter um certo conhecimento, que é o que a gente faz aqui na Terra, sobre a nossa pessoa, para poder, então, ter condições de ir nesse tal caminho que a gente mesmo traz. E, às vezes, dói saber que foi, não, essa situação está assim porque eu deixei chegar é bom, né? Deixei ficar nesse ponto. E eu responsabilizando o outro, eu estou também me preservando de não assumir aquilo que eu tenho feito por eons, por muito tempo. Então, não dá mais para ficar assim. Quando a gente fala que sobe no ônibus e está lotado, tu está irritado, passou um dia, por exemplo, muito desgastante no seu trabalho, é óbvio que qualquer coisa vai te tirar do teu eixo. Mas isso
prova o quê? Que nós ainda não conseguimos controlar as coisas. E essas coisas que eu digo que a gente controla é essa emoção que tu tem uma reação desfavorável com o outro que está ali parado, coitado, também passou pelo mesmo processo, às vezes até pior, e, no entanto, está prosseguindo na sua trajetória naquele momento de ir para casa. Aí vem o outro, aí pisa, porque isso, porque aquilo, blá, 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 dá uma maior confusão. Então, vamos parar com isso. Observa-se uma constante quando nós, vamos dizer assim, nós achamos sempre que estamos... vou voltar de novo nesse assunto quantas vezes forem necessárias, que é por causa do outro. Ah, mas a coisa não muda, porque não sei o que, mas o que eu fiz de diferente para mudar naquele assunto? Nada. Enquanto isso acontecer, não adianta querer plantar semente de girassol e esperar uma margarida, não existe isso. Existe se dispor a realizar aquilo que você focou, aquilo que você deseja, mas de uma maneira coerente. E sem que a estrada, ao longo do seu caminhar, não seja um motivo negativo para você ofender as pessoas, para você ser mal educado, para você ser agressivo, desonesto, sabe? Não ser gentil, porque está perdendo tempo, e um tempo precioso de fazer melhor e tranquilo. Não dá mais, nós sabemos que não dá mais para ficar nessa história de que tudo que eu faço não é valorizado, tudo que eu faço não vai adiante. Parem com isso. Nós vamos repetir várias vezes, toda vez que nós questionamos e não tomamos uma atitude positiva. Tenham atitudes coerentes. Saia do tal do marasmo. Porque enquanto tiver dessa maneira, as coisas não irão adiante. Se eu sempre fizer algo, e aí isso se repete, né? E eu estou falando de gerações e de eventos e coisas de família, por exemplo. Se eu não tomar uma atitude e eu ficar de braço cruzado olhando aquilo que está acontecendo, jamais aquilo vai mudar. A nossa família sempre tem um que tem um problema de saúde, barará, e todos tiveram o mesmo problema de saúde, mas para lá. Se eu tomei essa consciência, bom, né? Deveriam vender em cápsulas para as pessoas ficarem melhores. Se eu cheguei a essa conclusão, eu tenho então condições de me libertar disso tudo para que o outro também se liberte. E nessa trajetória de liberar essas coisas, eventos e registros, eu faço com que todos, percebendo a minha nova atitude, meu novo comportamento, tomem então para si uma nova postura. Não dá para ficar assim o tempo inteiro, não dá. Realmente não dá. Ainda que sejamos criticados e sejamos, de uma certa maneira, discriminados por conta daquilo que seja melhor para a nossa vida. Ninguém vem tomar água por você quando está com sede. Ninguém vai se alimentar quando está com fome. Que isso? Não existe isso. Existe a possibilidade de realização em todos os sentidos quando eu tomo minha vida em minhas mãos. Ninguém disse que era fácil. Porque às vezes se observa coisas que não deixa a gente meio feliz, assim, deixa meio, vamos dizer, meio... Então, temos que ter, então, esse olhar para que isso possa, de alguma maneira, reverter e, finalmente, realizar tudo que seja preciso. Nós todos aqui na Terra, em iguais condições, em diferentes locais do planeta, vivenciamos, experienciamos e observamos tudo aquilo que está no nosso ambiente. Provavelmente, por estarmos um pouco ocupados com tantas coisas do dia a dia, não observamos as influências que isso existe em nosso ser.
Quando lembramos de algo da infância, que passamos há muito ou há pouco tempo atrás, isso carrega um grande quanto de recordações que faz tu reagir exatamente como tu reagiu lá na infância. Então, coisas positivas ou negativas. O nosso cérebro só entende o agora. Então, a mesma emoção que tu teve numa coisa ruim, supostamente ruim, ou uma coisa agradável, quimicamente seu corpo vai reagir. Então, por conta disso, nós devemos sempre observar que o ambiente, sim, ele oferece a condição para desenvolver aquilo que tu está emitindo. Então, nós temos que prestar atenção no que nós estamos emitindo neste momento, o que nós estamos fazendo agora. Porque só temos o agora. Embora possamos recordar coisas que já passamos. E nessa coisa de recordar o que passou e naquilo que virá, que são as projeções, o ser humano às vezes fica com a louca da casa, que é a mente fora de controle. Então não vive nem lá nem cá, como eu digo. Vive submergido nas suposições e nessas projeções e recordações, fazendo com que neste momento completamente estagnado. Completamente estátua de namoradeira. Então não dá, muito intensamente, a repetição disso vai criar um grande obstáculo propiciado pela própria mente, que a partir disso tem como consequência as emoções, e por aí afora nós observamos então diferentes estados emocionais que levam às vezes a medidas extremas. Essas medidas extremas faz com que a gente suba no ônibus, por exemplo, dando um exemplo mais simples, e se alguém pisa no teu pé, tu já quer pegar pelo pescoço. Então a gente entende, mas não compreende muitas vezes que essas questões ainda muito fortes em nosso ser têm influência no ambiente e somos influenciados completamente pelo ambiente. Não estamos em condições e nunca estaremos de julgar o outro por conta das suas decisões, por conta de suas posturas. Antes de falar de seu vizinho, ande 1000 milhas com o seu mocassim. Aí você pode, então, com propriedade, saber como é que foi o caminho dele, a estrada dele e as condições em que ele está. Tem muita gente que fica, e isso é uma constante, em vez de viver sua vida, fica vivendo a vida do outro. Anula-se completamente para viver a vida do outro. Isso não existe. Não existe mesmo. Desculpa. Não existe. Vamos viver a vida de vocês. Vamos levar o filho na escola. Vamos varrer a calçada. Vamos fazer a terapia. Vamos lá lavar a louça na pia. Que isso? Vamos fazer a vida de vocês. Não adianta ficar parado tentando ser o outro. Seja você. Ah, porque isso, porque aquilo. As pessoas não ficam olhando aquilo de bom que tem, fica olhando sempre o que falta. E não dá valor para as coisas que tem neste momento, para ter, então, condições, então, de fazer o que tanto deseja. É inacreditável. É inacreditável. Mas eu penso que isso é muito mais do que ser um momento da vida terrena. Nós temos que observar isso tudo. Silenciou agora. Sim. As pessoas não ficam em silêncio nunca.
consigo mesmo e nem com seus aspectos e tal, porque acham que é mais importante toda e qualquer situação e passa por cima do outro e não sei o que, não sei o que. Mas vamos parar com isso, vamos fazer as nossas coisas, preste atenção em você. Isso é muito importante. Do que ficar perdendo tempo com aquilo que não é. Outra coisa, às vezes a gente acha que o negócio é de um jeito e acontece totalmente ao contrário, aí tu fica fulo da vida e isso faz com que tu perca o controle sobre toda e qualquer coisa. Isso é inacreditável. Inacreditável. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Porque se a gente tomar consciência, né? E eu vou vender as cápsulas, viu, Roberto? Vamos ver. Os comprimidos de consciência. Tomar consciência. E aí... Não, tem que rir. Quem foi que disse que tem que estar sempre sério e com a cara de emburrado? Não dá. Cara feia quando a gente tomava remédio quando era pequena. Se bem que eu não cresci muito, né? Eu só tenho 1,58. Ai, ai. E é isso, meus amigos. Tem tanta coisa pra gente fazer e ser melhor do que ficar perdendo tempo com coisa que não é. E aí, quando eu falei anteriormente de que às vezes tu faz uma coisa e dá o contrário, tipo, tu corre, vai pra parada. Hoje eu tô com o negócio do ônibus, né? Vai pegar o ônibus, perde o ônibus. Aí tu fica assim, meu Deus, vou chegar atrasada, as coisas não vão andar direito, não sei o que, não sei o que. Aí tu pega o outro ônibus, aí quando tu desce, onde tu tem que descer, as pessoas dizem, tu viu que aquele ônibus antes entrou um assaltante e levou tudo das pessoas, aí tu diz, meu Deus. Então vamos parar com isso, né? Vamos reverenciar as coisas todas e vamos ser condutores, sim, da frequência de amor, de paz e de luz. Ninguém acorda de manhã para que dê errado. Começa por aí. Todo mundo neste planeta acorda para ser feliz. Ninguém veio para viver desgraceira e coisas assim. Nós somos filhos do amor. Não podemos esquecer isso. Somos filhos do amor. Temos que viver o amor. E o amor é o maior combustível do universo. Mas não justifique suas atitudes comprometedoras em nome do amor. Que isso? E não estou falando de amor possessivo e coisas assim. Estou falando do amor incondicional. É esse combustível universal. Estou falando disso. Não estou falando de outra coisa. Porque por amor tu faz muitas coisas. Tu tem um desenvolvimento profissional. Tu faz, sabe? Tudo que tu fizer com esse tempero, é óbvio que as coisas vão dar certo. O que não dá é achar, supor e se condicionar numa situação que não leva a absolutamente nada. Até porque nós é que permitimos muitas coisas, na grande maioria das atitudes, ações, etc., dentro do nosso padrão chamado vida. Então a gente acorda de manhã para ser feliz, mas não para ferrar a vida do outro, né? Não para ferrar a vida do outro. Eu só vou ser feliz se o fulano largar a fulana. As coisas assim. Que é isso? Não tem nada a ver a isso. É igual a pessoa que tem falta de potássio no organismo. Ela tem cãibra. Bem lembrado, Roberto. A pessoa tem cãibra. Então, tudo que é em excesso causa transtorno. Ou se tem tudo em excesso, causa transtorno. Uma coisa é você tomar um cálice de vinho do Porto, outra coisa é tu emborcar a garrafa, né? Então, assim, tudo tem uma coerência. Existe isso. E às vezes as pessoas se perdem nessa situação toda sem, na verdade, se conhecer, se olhar. Essa coisa aí que acontece com as pessoas. Então, se eu estou condicionado numa situação em que eu acho que aquilo não vai mudar, é porque eu mesmo estou mantendo, e eu posso falar agora neste momento do inconsciente, né? Eu que estou me mantendo nessa situação.
porque sabendo dos seus reais valores, o ser humano ainda conduz a sua vida de maneira um pouco preguiçosa, no sentido de que sei o que fazer, mas às vezes não tenho coragem de realizar. E aí vai protelando, ou como a gente diz, empurrando com a barriga, até que uma hora não tem mais nem um chão para empurrar e tu está na beira do precipício. Então, ou tu te joga no precipício, ou tu fica naquela situação de namoradeira estagnada. Então, vamos observar as condições nas quais estamos neste momento, que o primeiro instante em que nos deparamos com situações que repetem esses eventos e padrões da nossa experiência na Terra, nós estamos ainda dando condições para essa repetição. Porque se estamos, então, conscientes de que isso nos causa um transtorno e nos mantemos nessa linha de pensamento, porque aí eu volto ao sistema límbico, existe, então, uma reação química no corpo físico que está acostumado com essa reação e essa sensação, entre aspas. Quando isso não está mais nos proporcionando absolutamente nenhum benefício, e nós esperneando, querendo mudar a situação, vamos então empurrando o negócio até a beira do precipício. Mas não para a gente se jogar, mas para livrar-se resolvendo dessa situação. Então é importante que tenhamos essa consciência. Indo em direção a nós mesmos, podemos observar diferentes aspectos relacionados ao nosso agir conosco, com o ambiente e com aqueles que nos cercam. Enquanto tivermos as mesmas atitudes, absolutamente nada vai fazer a transformação. Todos nós, em sã consciência, queremos a liberdade, a felicidade, todas as boas coisas do mundo, mas nós não agimos dessa forma, muitas vezes, por conta da mente, da louca da casa, que com os repetitivos, eventos e reações previsíveis fazem com que nós tenhamos, então, essas atitudes muito intermitentes. Sempre. E de que maneira posso eu transformar isso? A primeira coisa, uma das chaves, é reconhecer esse ser fragilizado, que tem medo de dirigir, por exemplo, que tem medo disso, que não gosta daquilo. Acolher, reconhecer é uma das chaves. Porque você, então, neutraliza toda e qualquer energia desse naipe, vamos dizer assim, E faz com que isso tenha, então, um resultado positivo naquilo que você deseja. Vocês já observaram os times de futebol, ou qualquer time esportivo, como que eles realizam as coisas? E eles fazem, por exemplo, para manter. Eles repetem. A dança é a mesma coisa. Mas esse repetir deles é sempre um melhor que anteriormente. Então, eles realizam atividades físicas, psíquicas, não é? Com psicólogos e todo um incentivo, não só orientando o corpo físico, comparando-se sempre consigo mesmo, não com o time do Zezinho nem da Mariazinha, com o time que tinha antes, como é que iniciaram, como é que eles fazem? Eles fazem essa autoavaliação que é muito importante. É melhor o fulano jogar nessa posição, vamos trocar o ciclano, vamos treinar mais o goleiro, umas coisas assim, não é? O outro vai ficar lá, esse fica de volante, não é assim? O lateral esquerdo lá, nós vamos ter que dar uma treinada nesse ser, é assim que as pessoas fazem. Só que para dentro desse sistema que nós vivemos no mundo sistêmico, as pessoas têm que compreender a sua importância, o seu valor e o seu contexto dentro desse processo todo,
para que o todo possa se desenvolver de forma coerente. Então, cada um fazendo o que tem que fazer. O coach, né, o treinador, o goleiro, o pessoal que alcança água para os jogadores, aquela coisa toda. Cada um sabendo o que tem que fazer e com mestria. Senão as coisas não ficam em harmonia e excelência. Então não tem que brigar que o fulano trocou de lugar, que o ciclano fez aquilo. Se não pensa como todo, só pensa na minha parte, aí sim, né? E é igual quem é o dono da bola no futebol vai embora, né? Quando as crianças eram pequenas, algumas faziam, acho que ainda faz. Não, ninguém, vocês não vão jogar que a bola é minha, então tá, tchau. Então não é assim. Cada um fazendo a sua parte, com mestria, com segurança e se valorizando. Não estou falando de ego, estou falando de se valorizar. Não, eu sei fazer, eu tenho propriedade, eu posso desenvolver. Coisas assim. O que não dá é as pessoas ficarem achando que podem o tempo todo fazer tudo sozinhas e só elas sabem fazer. Já está perdido esse assunto aí. Já está perdido. Ela pode ter condições, pode ter boas ideias, pode ter... Estou falando de trabalho em equipe, né? Pode ter boas ideias, pode ter bons exemplos, escrever bem, falar bem, etc, etc. Mas não tem essa coisa da equipe, né? E isso é muito importante. Isso numa família se observa. Normalmente os adolescentes levam o lixo lá na calçada, varrem as folhas do jardim, a comida para os cachorros. Não é assim? Tem uma organização. Um vai colocar, tá, tu vai ficar responsável pelos banheiros, fulano vai lavar o banheiro essa semana, ciclano o outro. É assim. Mas pensando em toda a casa. Agora, se a pessoa mora numa casa, eu dei exemplo de casa, não dá nem exemplo de empresa. Se cada um que tem que fazer as suas coisas não faz, imagina, né? O Zezinho que tem que lavar o banheiro, ele só vai lavar quando ele achar que tem que lavar e só vai lavar o banheiro. Aí se cair um papelzinho lá no chão da sala, não, a sala não sei o que limpa, então vai ficar lá. E a gente vê muito isso em vários lugares, né? Quantas pessoas não pensarem unicamente, falarem a mesma linguagem, babaus. Se alguém está em algum comando é porque tem conhecimento. Senão não estaria ali. Pode ser que não esteja assim como eu gostaria, mas a pessoa tem seu valor, por isso está desenvolvendo aquele papel. Agora, quem sou eu para meter os pés pelas mãos? Eu posso perguntar se a pessoa quer a tua opinião, a tua ajuda. Agora, tomar conta e fazer tudo? Fica igual aquelas mães loucas, né? Eu já fui mãe louca. Fulano recolhe a roupa. Ah, não sei o quê, mãe recolhe depois. Aí tu já fez tudo que foi serviço, né? Por exemplo, né? Aí já fiz a comida e tal, arrumei a mesa, olha, e lá no varal, lá tá as camisetas, tudo. Aí vai lá e já arranca, já fui, né? O Roberto dá risada. Tem que ter um espelho para... Vocês têm que ver a expressão do pessoal que fica ali, né? Roberto, Anderson, os meus amigos da rádio. E aí tu acaba fazendo. Então não é daí um só se sobrecarrega, porque ele sabe toda a dinâmica, por exemplo, eu estou dando exemplo da casa, né? Toda a dinâmica da casa. E daí se sobrecarrega. Então tem que haver coerência, porque não dá todo mundo fazendo, achando que sabe mais, ou que pode mais, e fez errado, e fica criticando, sem auxiliar, nem perguntar e conversar. Não adianta. No time de futebol é a mesma coisa, nos times esportivos, né? A gente tem que ter coerência, assumir o seu papel, fazer isso, fazer aquilo, porque se não entrar em harmonia, não vai para lugar nenhum, igual o corpo físico, né? Tá com o joelho detonado, putz, então não caminha direito, né? Não consegue dançar, etc. Então, uma única coisa dentro de um contexto, estou falando do sistema, do pensamento sistêmico, se uma coisa não está bem, o resto todo não está bem. Então, nós temos o quê? Que ter coerência, que ter determinação e, principalmente, o pensamento de que cada um cumpre seu papel com excelência. Cada um dá o que tem e o de melhor. E que sejam coisas boas, né?
E que sejam coisas boas. Porque senão, eu fiz tal coisa, o fulano não viu, porque não sei o quê. Sentem e conversem. Nós estamos fazendo assim, 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 assim. Mas ele não participa das coisas. Nunca convidaram a criatura. E às vezes aquela criatura tem uma ideia boa para ir adiante em algum projeto, em alguma coisa, e não, ela não sabe. E às vezes tem um acesso bem maior do que você imagina. Então pare com os julgamentos. Parem com os julgamentos e parem de sobrecarregar-se de coisas. A nossa mala não pode estar muito cheia, gente. Não pode. Porque descarrega-se coisas inúteis ali dentro, né? E vamos levando a vida. E vamos arrastando coisa. Até que um dia nem rodinha não tem mais a mala, de tal peso que está a tal da mala de tanta coisa. Então, se o pensamento que nós temos de nós não tem coerência no agir, por que eu vou apontar o fulano que não tem nem a metade? Ele não estudou. Fulano não sabe. O fulano tem experiência de vida, já viveu algo que possa ter importância. Falar em experiência de vida, chegou uma deusa aqui. Vem cá, minha deusa. Chegou uma deusa aqui. Minha amada, eu te amo. Tudo bom? Não tem problema. Tudo bom, meu amor? Pois então tá, nós vamos sentar. Senta aqui, meu amor, ó. Assim. Deu, meu amor? Vocês não sabem quem é essa pessoa. Vocês sabem, sim, quem é esse ser de luz que está aqui. Eu te amo. Muito obrigada. Nos amamos. Eu te amo. Vocês sabem quem é essa pessoa? Vocês sabem, sim. É a minha amada Franklina Cardoso. Professora, mulher negra, guerreira. Tu é minha deusa. Mas que bom, né? Muito importante a gente escutar sempre, né? Essas palavras que nos dão uma autoestima, que fazem parte da nossa história, nos deixam muito felizes. Tu é maravilhosa. Eu conheci a professora Franklina, eu acho que foi em Canoas, numa formação de conselheiros de promoção de igualdade racial. E numa vez que ela deu uma palestra, gente, no dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negro-Caribenha, não é isso? Isso mesmo. E ela disse um negócio que até hoje retumba na minha cabeça, que nós devemos ocupar nossos espaços. Isso é verdade. Então, Nós sempre devemos estar abertos, né? Para ocupar o nosso espaço, porque, como dizia o grande professor, que ele é especializado em cultura afro, Campenguelê, que ele sempre falava, tudo é história, tudo faz parte de uma história, tudo tem uma história. E nós somos os protagonistas, nós somos os autores e nós somos os atores dessa história. E por nós sermos atores de uma história, nós devemos, como mulher, de todas as nuances, de estar sempre ocupando o nosso espaço. Porque não existe história sem a figura feminina. Tu é maravilhosa. Me diz só uma coisa. Nessa tua trajetória, o que te levou a sair da zona de conforto, vamos dizer assim, e empoderar também outras mulheres? Me conta isso, Franklina. Lori, eu posso te contar, sempre relembrando uma história. Eu venho de uma família que tanto pai, como irmão, como irmãos, nós sempre estivemos muito ligados a essa área social. Sim. O meu pai, há muitos anos, quando era jovem, ele fundou uma escola na cidade de Rio Grande, trabalhou 10 anos de graça alfabetizando. Porque era uma história, a escola Marcílio Dias, que é o nome do nosso herói, né? O herói negro da Guerra do Paraguai. E alfabetizando e sempre relembrando assim que os maiores
alunos, né, o número de alunos eram alunos negros, eram alunos que não tiveram oportunidade, como a gente sabe, né, do acúmulo histórico que a gente estuda. E então eu fui criada já desde pequena vendo essa situação social e depois criada em clubes, não é? E tudo aquilo, e aquilo sempre mexeu muito comigo, e talvez pela minha área mesmo da educação, que eu acho que é um grande instrumento para a transformação do mundo, não é? E eu acho que a gente não pode fechar os olhos para essa nova geração, para essa nova sociedade. E aí, como eu tirei orientação educacional no curso de pedagogia, e já tinha, como eu vou dizer assim, esse viés, né, de trabalhar socialmente em função da nossa etnia, então eu continuei meu trabalho. Continuei com apoio de casa, sempre, do marido. Aí depois nós fundamos o grupo Multieste de Empreendedores Sociais, que eu tenho aqui presente comigo a professora Tânia Regina, que também é um ícone na nosso trabalho, né? Todo o trabalho do movimento negro. E aí a gente começou indo e aquilo me faz muito bem, gosto. A minha área de conforto é esta, porque a gente tem área de conforto de uma coisa que a gente gosta, né? Com certeza. Conforto é gostar, né? Verdade, verdade. Né? E então eu sempre depois fui indo, estudando, eu gosto muito de ler, de estudar, e eu fui vendo assim que a minha história eu não conhecia. Olha Isso me só. deixa muito feliz, porque, como eu sempre digo com os professores, quando eu trabalho, seja quem for, que eles são os privilegiados. Porque eu estudei ginásio, sou da época do ginásio, estudei a escola normal, estudei o curso de pedagogia, fiz pós-graduação, fiz todos esses destaques aí que tem em termos de escola. Eu nunca soube quem nós éramos. A nossa origem, os nossos heróis, os nossos escritores. A gente só se identificava com aquilo que era negativo. O cabelo é feio, a cor é feia. Reforçado, o buraco, né? Reforçado pela linguística, o buraco é feio, o buraco negro, o dia está preto. Entende verdade. como é? E isso tem conceitos tão importantes, né? E eu vejo assim que a própria religião, né? Essa parte de igualdade, de oportunidade. Então eu vejo assim que quanto mais eu estudo, ou quanto mais eu leio, já nem digo estudo, quanto mais eu tenho conhecimento, quanto mais eu troco com as pessoas, quanto mais eu vou participar de palestras ou de grupos, eu vejo que eu tenho muito ainda que aprender. Porque o nosso passado ainda é um horizonte, abriu muito, mas que ficou muito longe. Então eu me acho assim no lugar dos outros. Eu que passo por tudo isto, às vezes não entendo, não sei bem, não é? É tudo que estou da história, porque os livros escondem muito. E qual é o meu grande compromisso com a comunidade, com as gerações? Qual é a minha missão? A minha missão é essa. Eu me sinto muito feliz. Transmitir, porque eu acho que aí que eu posso transformar alguma coisa, né? Não adianta ficar falando e a gente não transformar, não é, Tânia? Mas eu acabei de falar isso agora, antes de tu chegares aqui. Tânia, põe uma cadeira e vem aqui com a gente. Fica aqui, a Tânia, bota uma cadeirinha e vem mais pra cá, ó. Franklina. Isso. Isso. Pega ela ali, ó. Mais pra cá, Franklina. Isso. Vou ficar nós três juntos aqui. Nós as três juntinhos, Nós né? juntinhas. Nós juntinhos pela igualdade, porque... Juntinhos pela igualdade, maravilhosa. E a Regina vai se apresentar. Quem é a Regina ali, hein, Regina? Quem tu és? Tânia Regina não. Fala bem pertinho do microfone. Tânia Regina Neves de Paula, como a professora Franklina já falou, também faz parte do grupo multiétnico e também envolvida totalmente com a área social, né, e educacional, reforçando mesmo as palavras da professora Franklina, que também é minha meta, né, e a minha história também não é diferente, né. E tu nasceu aonde? Porto Alegre. Porto Alegre. Eu me esqueci de falar, eu nasci em Rio Grande. Tu veio de Rio Grande? Rio Grande. E aí tu ficou onde, né? Foi para Porto Alegre direto? Não, eu nasci, me criei, casei em Rio Grande, terminando meus estudos em Rio Grande. E aí quando eu casei, depois que meu esposo trabalhava aqui em Canoas, na CE,
Aham. E aí, então, eu vim para Porto Alegre. Isso vai fazer 50 anos em maio do ano que vem. Olha que lindo. Né? E então aí eu fiquei fazendo meu trabalho aqui em Porto Alegre, logo em seguida fui trabalhar lá no Morro da Cruz, depois fui, aí tive uma trajetória de várias situações, professora alfabetizadora, professora na faculdade, professora de adultos, professora nas fábricas, e aí a gente foi fazendo tudo. Me aposentei, mas não parei. Porque eu Tu não é continuei. aposentada, nunca que tu vai ser. Sou aposentada há quase 30 anos. Não é nada. E Regina, e a tua trajetória? E a tua trajetória? Também não é muito diferente. Eu já fui criada pelos meus avós, Aham. né? E também tem toda uma história assim, de interior. O meu avô era de Mostardas e a minha avó de Rio Pardo. Então, tu traz muito dessa história, né? Dessa luta. E isso foi passado para mim, para meus irmãos, onde eu morei a minha infância toda e adolescência. Então, eu fui criada muito na minha casa, as pessoas com menos oportunidade, com mais dificuldade. A minha casa era praticamente ali um ponto de referência, né? Mas olha, isso em Porto Alegre. Isso, em Porto que Alegre, bairro? na Vila Bom Jesus. Ah, eu adoro a Bonja, hein, Era a gente? Bonja, Tem a um pessoal que eu Bonja. gosto lá na Bonja, hein? A Sandra Tarragô, por exemplo, não sei se vocês conhecem, Sim, que ela também é deve do carnaval e também faz um trabalho social. Então, a minha casa era muito assim, se não tinha uma pessoa para comer, ali, chegava ali, era um prato de comida, Olha que bacana. batia para um pedaço de pão, era tudo então a gente já vem dessa questão mesmo de dividir o que tem, né? Aham. Então, essa foi a minha base, assim, para sempre voltada para as pessoas menos favorecidas, né? Particularmente por toda essa questão, né? Então, e aí, tendo essa experiência e essa vivência, mais a vivência, né? Também já fui norteando para esse caminho, né? Social, voltada para as crianças, aí a gente vê aquelas dificuldades, aí tu vê assim, a questão do racismo, do preconceito. Sim. E aí depois na adolescência, porque até na infância a gente não percebe muito quando tu mora numa comunidade Sim. que tem essa diversidade, mas ela é mais voltada mesmo para a questão da comunidade e para o flagelo mesmo, né, das necessidades. Mas quando tu já vem para a adolescência, tu vai para a escola, já está com outra, aí já tem de outras comunidades, né? Aí tu começa a perceber, e aí que o que a professora Franquilina falou, realmente é ali que tu começa a perceber tanto da raça negra quanto das etnias, do índio, do povo cigano, das religiões. Então aí tem uma diversidade de preconceitos, né? Então, a minha apresentada é essa. Aí fui estudar, né, também. Isso. Fiz magistério, aí eu gosto muito, como eu digo, da pré-escola, sabe? Tem muito assim a questão da pré-escola, porque a criança ali, ela é sincera, ela é aberta, o retorno, né? E para a gente mesmo como educadora, né? Para depois continuar a dar continuidade daquele, como a gente aprende muito as crianças, né? A gente aprende muito. Então, a partir desse aprendizado, aí tu começa a trabalhar com os maiores, né? Com os jovens e até com os adultos, né? Como eu disse, a gente tem muito que aprender. Com certeza. Principalmente com as crianças, muito que aprender. É uma troca sempre, É uma troca muito gratificante, né? Que a gente nos enriquece no nosso conhecimento, porque ali vem, às vezes, uma palavra, uma frase, aquele espontâneo, e aí tu te depara, né? Com um adulto que está ali, né? Com uma bagagem bem maior, enfim. Então, é muito importante, sabe, ter esse contato com a juventude, a adolescência, a infância. É muito importante. Então, a gente lidar mesmo com as pessoas, né? Sim. A questão social mesmo, o foco mesmo é esse, né? E a área da educação é Sim, não, educação eu acho que é a base de tudo, né? Sim. Com certeza. Falando em educação, e aquelas bonecas, aqueles bonecos? Não, dos bonecos. Imagina se você vai perguntar dos bonecos. E os bonecos, Franquilina, assim, e os bonecos? nós temos um grupo
que o nosso grupo chama-se Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais. Esse nosso grupo, nós já fazemos trabalhos ligados à área da educação e outras áreas também, aproximadamente, eu acho, mais de quase uns 15 anos, né? E dentro desse grupo nós temos um leque muito grande de atividades. Esqueci de desligar. Tem um leque muito grande de atividades. Nós trabalhamos na área do meio ambiente, trabalhamos na área da cultura, temos o nosso secretário executivo, que é o Oscar Henrique, também escritor, jornalista, trabalhamos nessa área, trabalhamos na área da educação, trabalhamos em várias áreas que for necessário. E dentro dessa nossa proposta, foi em 2003, né, quando nós tivemos a homologação da lei 10.639, mas antes dessa homologação da lei, nos preocupava muito assim, a autoestima da criança negra. Como a Taninha falou, eu também trabalhei muito com criança, até há pouco tempo tinha escola de educação infantil, e nós temos certeza que a criança não vem com nenhum preconceito. A criança não nasce com preconceito, a criança, para eles, tudo é igual, da mão. E que isso aí é uma problemática que vem da casa, da comunidade que a gente sente. E, ao mesmo tempo, nós fizemos umas como é que eu vou dizer, oficinas. Fizemos oficinas nas escolas e começamos a perguntar para as crianças o que eles sabiam da África. O que era a África, pequenininho. E eles diziam, tia, a África tem bicho. Olha. Tia, a África é um lugar que tem o super-homem. A África é um lugar, tia, que tem muita doença, sabe? Olha só. E então, o que nós vemos assim? Que a criança tinha um pensamento, não é? Um pensamento, tinha um conhecimento distorcido. Como é que eu vou me identificar? Como é que eu vou me aceitar dentro de um contexto, não é? Social, da onde é a minha origem, se tudo aquilo que é da minha origem é negativo. Eu não quero ser daquele lugar ali negativo. Uma identificação. Entende? Como é que eu vou me identificar? Como é que eu vou crescer sabendo que tudo era negativo? E aí nós nos preocupamos muito no início com esse trabalho. E aí eu digo assim, meu Deus, nós como professoras, naquela época eu trabalhava no grupo professora Maria Marques também, e eu disse, nós como professora temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar essa geração crescer que a África, a negra, é tudo negativo. Exatamente. Não é? Essa autoestima. E aí nós começamos, como é que a gente vai fazer um trabalho? Um trabalho para a criança, ele tem que ser dirigido ao lúdico. Porque a criança a gente ensina brincando, não é? O mundo dele. Não vou querer dar conceitos abstratos para a criança. Sim, né? com certeza. Não. E o que encanta a criança? Aí a gente fez uma oficina entre nós. O que mais encanta a criança, encanta o adulto, encanta o jovem? São bonecas. Quem é que não teve um adulto na sua vida uma boneca? Quem é o homem que não teve um boneco que brincou um super-homem? E qual é a criança que não gosta de uma boneca? Então vamos fazer o quê? Vamos começar a elaborar bonecas. Não é umas bonecas para ficar em uma partilheira, nem para ser motivo só de venda. Ela tem que ter uma mensagem mais profunda. Então vamos fazer bonecas negras. Tá ótimo. Mas o que essas bonecas negras vão ter? Elas vão ter características de uma etnia. Aí fizemos uma pesquisa para ver quais seriam os trajes na África, como era, mas você sabe que a África é um lugar com 50, o território africano, né, o continente, ele é um lugar com 56 países, e ele foi muito aculturado, né? A gente sabe que o europeu entrou lá e assim como aqui tirou muito, né, da cultura. E não tem, assim, como é que eu vou dizer para vocês, roupas típicas nos lugares que seja específica. Tem os trajes, tudo aquilo, mas para a gente buscar. Então, vamos fazer assim, vamos fazer bonecas negras com características de uma etnia. O que mais pesa? É o cabelo. Né? E então, vamos ver como é que a gente pode fazer bonecas negras com aquele legal, cabelo, né? E que a criança olhe e diga, é igual o meu. Ela é bonita. E o que mais chama atenção? É o colorido, é os panos africanos, é o tipo. Então, essas bonecas elas vão ir para a criança representando uma etnia. Aí começou o nosso projeto, né? Mas ele também não pode ficar só aí, né? Só botar a bonequinha ali. Então nós vamos ensinar, vamos conversar com a criança aos pontos positivos do continente africano.
Né? Então, vá no primeiro. O primeiro seria, nós temos ali 6 países que falam a mesma língua nossa. Já algo que atrai a criança, já não está tão longe de mim. Né? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, são 6 países que falam a língua portuguesa. E então vamos pescar desses países tudo que tem de importante. Olha que E vamos já levar para a criança. Você imagina que lá do outro lado tem países que conversam Mas uma conosco, pesquisa, a gente hein? entende? E aí nós fizemos uma pesquisa assim, por exemplo, Guiné-Bissau, ela é composta de 20 e pouco, tantas etnias, que agora eu não estou bem lembrado do número fixo, não quero dizer errado. Tá? E o que é essas etnias? Aí começamos a procurar, dentro do país da Guiné-Bissau, tudo que tivesse de valor e que esse valor fosse mais chegado ao mundo dele. Ah, que bacana. Então, o que é a produção? Tem lugares que a produção é de banana, aí eles adoram banana. Né? Que maravilha. Tem que lugar coisa. que tem lugar que tem um porto bonito, eles adoram. Tem lugar. E a gente começou a puxar de cada país, não é? Desses 6 que nós escolhemos, coisas importantes para eles que a gente sabia que o imaginário infantil pega. E aí, depois de todo este trabalho, e agora nós vamos fazer, então, um projeto. O projeto qual seria? Bonecas negras, referencial de beleza, Olha que, porque são belas, e valorização das origens. olha que lindo, Porque né? nós estamos valorizando as nossas origens. Maravilha. E aí, como é que a gente vai fazer? Junto com a criança, identificação, né, Taninha? Junto com a criança, eles iam escolher qual é o país que eles queriam representar. Olha. Entende? Então, qual é o país? Ah, professora, eu quero ser Angola. Professora, eu quero ser Guiné-Bissau. Moçambique. Professora, eu quero ser Moçambique. Professora, eu quero ser Cabo Verde. Que legal, que legal. Entende como é? E depois daquilo, nós montamos um PowerPoint que apresentava todas as figuras e aí a gente fazia um desfile com as crianças, apresentando o PowerPoint, dizendo o porquê desse projeto, e as crianças desfilando os bonecos que estavam homenageando esse local. Olha que lindo. Sabe? É um trabalho assim, muito bonito, sabe? E que as crianças aprendem. E os professores Os entraram? professores entravam. Então, nós vamos às escolas, nós levamos esse projeto, nós fizemos a oficina, e depois as crianças desfilam, são aplaudidos. Então, foi assim uma coisa muito Trabalho da linda. autoestima. Trabalho da né? autoestima. Foi lindo porque tem criança que nunca recebeu um aplauso e nunca desfilou, né? Então eles Que desfilam. Aí na hora os professores vestem, a mãe Que leva, amor. entende como é? Todo envolvimento, Todo envolvimento até da casa mesmo, Sim, mas né? e trabalha a família também, né? Através Trabalha, da criança. lógico, através da criança. Que lindo. E aí as crianças, então, eles ficam sabendo o respeito que nos passa, porque existem os valores civilizatórios da nossa etnia, né, do povo Sim. negro, que deixou esses valores. E um deles é o respeito ao mais velho. Então foi muito interessante que eu fui fazer esse trabalho até na casa de religião do Pai Xandeco, que era um pai de santo que infelizmente morreu, uma pessoa que fazia um trabalho pedagógico muito bacana, lá no Morro da Polícia, Porto Alegre. Porto Alegre. E aí eu trabalhei com as crianças e fiz o respeito aos mais velhos, que eles lá têm, então, aí o gurizinho se virou para o outro e disse assim, o prof, tia, e eu disse que ele não vai poder trabalhar com a senhora. Por que, meu filho, que ele não vai poder estar comigo? Ele não respeita a mãe dele. Olha. Ele não respeita, então ele não pode. Mas olha Tu responde só. para tua mãe, como é que tu vai trabalhar com Olha o professor? só. Se a gente vai representar quem respeita. Olha só. Sabe? Então, assim a gente viu que ficou, né? Aí depois a gente apresentou num encontro de professores e eles muito preocupados. Professora, elas sabem tudo isso? Elas sabem tudo isso? Ai, que vergonha, gente. Elas sabem? Eu digo, lógico, se não sabe, vocês vão ensinar. Olha, Entende? que Aí no amor. ano seguinte eu voltei lá no morro lá para fazer outra atividade com as crianças ali do terreiro, e um menino, eu ia subindo o morro, ele vinha descendo, tia! E eu disse, oi, meu querido, a tia está aqui. Tia, eu quero continuar sendo Angola, hein? Olha Eu que quero, eu sou amor, Angola, hein? Eu sou olha Angola. Que amor. Então olha são só. coisas assim, entende? São Nós também valores, fomos né? a São Paulo, abrimos a Semana da Consciência Negra em São Paulo. Eram mais de 100 professores, fizemos esse desfile com crianças.
Tivemos muitas vezes em Brasília convite do Ministério da Educação, abrimos a Semana da Consciência Negra em Brasília, também trabalhando com as escolas. Fomos aqui em Porto, aqui no Rio Grande do Sul, em vários locais, né? E com palestras, então acompanha a exposição, a palestra e depois então o desfile. Eu amo os bonecos. São muito bonitos. Eu amo, sim. E sabe que eu cheguei aqui num lugar, Capivari, eu me admirei que nós chegamos para fazer esse trabalho, uns meninos grandes, porque geralmente menino, né? A gente não tem distinção, mas compridos. Professora, deixa eu desfilar. Olha que amor. Olha só, né? Então os meninos desfilavam com boneco. E esse trabalho ele foi pela primeira vez lançado na FEVAD. Olha. E os meninos que desfilaram era um projeto que eles tinham lá de criança carente, que era de Moçambique, o nome do projeto. Olha. E então, para ficar igual, eles fizeram todinho camisetinha branca nas crianças. Entende como é? Com a logo e todos eles desfilaram igual. E em Brasília, esse projeto foi apresentado no Ministério da Cultura na Semana da Criança, que nós ficamos uma semana lá fazendo exposição dos bonecos negros. E tinha aquele, como era o nome? Fome Zero, que tinha as crianças ali, das outras cidades satélites. Então, cada dia vinha uma escola da cidade satélite visitar a exposição e a gente tinha uma oficina. E aí, no dia da apresentação desse projeto, tinha também junto uma das escolas mais caras de Brasília, que era o Marista. Olha só. Sabe? Já em 2000 e pouco, a educação infantil já era R$500. Entende? Então, nós fizemos um trabalho de inclusão com as crianças que vinham, bem dizer, das cidades satélites. Sim. Tá? Que aí foi proporcionado o ônibus, a merendinha, né? Com as crianças que eram particulares. E participaram todo o tempo conosco. Só que na hora do desfile, a gente tinha que colocar todos no mesmo patamar. Lógico que as escolas particulares, eles vinham com traje e os outros vinham de chinelinho. E então, nós cedo pegamos TNT, fizemos capinha para todos eles iguais. Olha, mas que maravilha! Então, todos eles iguais. Só teve um menino, que o pai dele era da embaixada de Angola, parece, e ele disse assim, professora, deixa eu vir com a roupa que o meu pai me trouxe da África. Aí eu não quis dizer que não, né? Não, eu digo não, pode vir. Foi o único diferente, né? Porque era o valor dele daquele momento, né? Sim, o orgulho dele, né? E vocês sabem que isso foi em 2005, eu acho, ou até antes. E esses dias eu estava vendo o jornal e vi um menino dando uma entrevista. Já está formado, já tem uma carreira excelente. E eu disse, meu Deus, aquele menino é o menino que desfilou conosco. Telefonei para minha amiga em Brasília e disse, é ele mesmo. Falei, menino. Que coisa mais, viu? Então, assim, é isso que compensa. São momentos de gratificação, Lori, que não tem dinheiro que pague. Que eu falo, o retorno é gratificante. Não tem. Não tem que pague. Quando a gente faz as nossas palestras de autoestima, que trabalha com professor, aqui mesmo nós demos um curso. Como é que nós somos contratados pela prefeitura. Campo Bom. Campo Bom também. Aqui foi um curso, não sei se foi de 80 horas, pela prefeitura, trabalhando com os professores do município aqui de Esteio. Nós vimos de noite, era à noite o trabalho. Era eu, Oscar Henrique, foi lindo, porque no último momento a gente fez aquelas bonecas também de pano. E todos os professores, cada um fizeram a sua boneca. Ficou lindo. E tinham rapazes também, a coisa mais linda, os rapazes fazendo a boneca. A agulha enfiava assim, vinha para baixo. Mas era o mais interessante em fazer os piricoques da boneca. E a gente trabalha com canecalon, que é um material que tem que ter uma técnica para trabalhar, que é um material que se usa. Né? A gente trabalha com cada um tem a sua maneira de fazer o boneco. Nada é criativo. Trabalhamos também com a turma de idosos, né? Na Semana dos Idosos também, cada idoso fez a sua boneca. Aí a gente já aproveita e entra com todos os nossos conceitos, né? De autoestima, parte maléfica do racismo, a parte maléfica do preconceito, da discriminação. Trabalha todos os aspectos, Trabalha né? todos os aspectos por meio da boneca. Tinha uma senhora que estava assim, bem idosa, ela estava construindo a boneca dela e chorou. Por que a senhora está chorando?
E ela disse assim, professora, eu nunca tive uma boneca. Olha só. Então a gente vê assim, né? Ah, mas é e muito gratificante, né? o pessoal Maravilha. faz o material e leva para casa, né? O material Que é seu. maravilha. E tem aquelas bonecas que a gente faz da exposição, que Sim. também aquela é a venda, porque a gente retoma o material, Sim. né? Que aí já é mais incrementada, a gente manda buscar material, se a pessoa quer, só que a gente faz um trabalho de acordo com a, né? E com quem o quiser adquirir conhecimento. as bonecas, Franklina, fala. Não, quem quiser adquirir as bonecas, agora de momento nós até já estamos na terceira edição, né, Taninha? É só nos telefonar, se quiser o projeto também, não tem problema nenhum. O meu telefone é 81 63 36 38. Perfeito. E da Tânia também. É o 991 44 38 30. Perfeito. E dentro dessa tua trajetória, hoje tu te dedica mais especificamente a algum setor, ou tu, assim, ainda dentro da educação, que tu está desenvolvendo? Bom, assim, ó, em termos de profissional, eu sou aposentada. Nunca que tu é aposentada? Nunca. Meu marido falava assim, quando tu trabalhava, eu sabia os horários que tu estava em casa. Agora estou aposentada, eu não sei. Porque eu saí de um para o outro. Mas sabe que, assim, por exemplo, em função de profissionalismo mesmo, ligado ao governo, que sempre eu trabalhei, né, como professor estadual, eu não estou aposentada. Mas, do contrário, a nossa vida é com a ONG, né? Eu, Taninha e mais uma equipe. Como é o nome da ONG? Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais. E então, nós, assim, atualmente, nós trabalhamos na área da cultura afro, mas qualquer outro assunto a gente também domina, a gente estuda, a gente faz oficina, a gente dá cursos, não é? Nós temos também muitos eventos, né, Taninha? O ano retrasado, o nosso diretor executivo, por meio de um trabalho dele, coletânea, Negras Palavras Gaúchas, que ele escreveu, e já está no 7º livro. E então nós fizemos um trabalho muito bonito e ganhamos o primeiro prêmio da diversidade do Estado. Ele ganhou, o nome do grupo, o primeiro prêmio da diversidade do Estado. E aí também nós trabalhamos assim sempre que... Agora para mim é um trabalho, né? Estamos aqui, não um trabalho do momento ruim, é um trabalho do momento ótimo, né? É uma atividade gostosa. E então nós fizemos todo esse trabalho. É lógico que o nosso foco é a educação. Atualmente, eu posso falar também que nós pertencemos ao conselho, né? A Taninha depois pode falar, no Conselho Estadual. Eu pertenço ao Conselho como suplente, Conselho Municipal do Povo Negro em Porto Alegre, nesse momento. Nesse momento também nós estamos trabalhando pela igualdade racial em vários setores, como as ações afirmativas. E uma das ações afirmativas que nós conquistamos foram a acesso às cotas. Então, nós também trabalhamos, tanto eu como a Taninha, nós somos da comissão das instituições que nos convidam para ser avaliador dos cotistas. Olha. Então, nós temos um cargo na prefeitura, né? Pois a Tânia fala dos ingressos dos cotistas, porque ela tem essas ações afirmativas, né? 20% dos alunos concursados, eles acessam aos seus direitos, né, às cotas. Temos também participação da comissão do mesmo objetivo na FEPAM, que é um órgão de Porto Alegre, e agora nós estamos também entrando na avaliação do Banrisul. Esse é um dos trabalhos que nós temos. E outra situação é que o nosso diretor, ele é tesoureiro, é presidente, Dr. Giovanni Talavera, é presidente do Conselho Municipal do Povo Negro. Né? E temos a parte toda de literatura. O Oscar Henrique já foi aqui em Nova Santa Rita o patrono da Feira do Livro. Olha que lindo! Já foi aqui no ano passado, ano retrasado, que é o nosso secretário executivo, todos os anos lança um livro na Feira do Livro. E aí nós temos todas essas nossas
atividades da educação social, Sim. mas sempre um trabalho procurando estar presente a igualdade racial. E tem a CEPIR, que é a Comissão Especial de Promoção de Políticas Públicas do Grupo Hospitalar Conceição. Oba! Já esquecendo que eu representando o grupo, nessa representação a Tânia também está, eu represento lá como vice-diretora dessa comissão os usuários Sim. do Grupo Hospitalar Conceição. E lá se faz trabalho ligado à saúde da população negra, lá se faz ligado às relações étnico-raciais, lá também e o tem Jorge cotas. Merim tá lá? Tá, meu suplente. Beijo, Jorge! Eu adoro o Jorge. Porque dentro lá nós temos a suplência, né? O Jorge é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa boníssima. né? Fora de série. E agora deixa a minha amiga falar um pouco das atividades do Conselho. Das atividades do Conselho. Conselho do Desenvolvimento do Povo Negro do Estado, né? Também o nosso grupo está representado, nós pela área da educação. Na área da educação. Nós estamos agora com o trabalho agora das conferências, né? Estamos agora organizando a conferência estadual, inclusive hoje temos uma reunião para tratar disso. E como acredito do Conselho Municipal que é a CAIA, né, que é a coordenação dos ingressos pelos cotistas, que opta pelo direito, né, adquirido dos movimentos negros, que são as cotas. Então eu e a professora Franquilina fizemos parte dessa banca, né, e tem todo um trabalho, né, de avaliação. É muito importante, como a professora Franquilina falou. E a gente vem trabalhando, assim, as pessoas nos convidam, as entidades, pessoas querem ver de que maneira que a gente atua, né, nesse trabalho todo, dessa forma, né? Sim. As pessoas procuram as entidades, através das nossas pessoas, nosso telefone que nós já demos, nós vamos repetir nosso telefone. Sim. E a gente também faz as palestras, fizemos também, como foi falando aqui, nesse município, em Campo Bom, que é muito importante também essas palestras, essa troca com o professor, que é a área do professor, da questão da lei, né, 10.639, e isso é muito importante, principalmente nos municípios que não são, que as etnias, né, são sempre outras, né, porque nós, do povo negro, não temos, né, até pela nossa história, né, de ter municípios. Então, essa história já vem, né? Então, é muito importante essas palestras professores, porque muitas vezes o professor não é que ele ele realmente ele não tem essa experiência, essa vivência e essa história, que às vezes falam, mas o professor ele não tem culpa. Então, cabe, então, nós, como outras entidades que têm outros profissionais, então, através do programa pedagógico nas escolas, que é muito importante, né? Então, essa questão de nós irmos, quando nos convidam, a gente vai, faz essa palestra professor, então tem uma troca muito importante, que muitas vezes a gente ouve, às vezes, aqui nós não temos problema com os negros, mas não é uma questão, nós gostamos dos negros, não é uma questão de gostar, é uma questão de conhecimento, por quê? Porque a história não foi nem para nós, fomos dita, né? Foi totalmente distorcida. Então, para isso, e que nós fizemos esse trabalho, como outras entidades também fazem, né? Então, a importância do trabalho e essa inserção nos outros viés, que é a questão das cotas, né? Do trabalho ali na comunidade, porque também não só na escola, tem associações. Então, são vários viés que a gente vai contribuindo e buscando, né, que buscam conosco. E também desconstruindo todo esse arquétipo negativo que é mantido pela mídia, etc, né? Sim, que muitas vezes até a intenção é permanecer, exatamente, né? Não querer avançar, embora já temos muito avanço, mas todo momento, para não dizer todo minuto, eu acho que até todo minuto, há uma discriminação muito forte. Né? Com certeza. Muito forte. Então, a gente tem que estar sempre mesmo conversando através do diálogo, né? E nas escolas é uma lei, é uma obrigação,
professor tem que estar conscientizado, o setor pedagógico tem que passar isso para os professores, e o diálogo, né? Acho que é muito importante. Hoje nós temos a internet, né? Que hoje é uma aliada importantíssimo, das pessoas mesmo ir lá pesquisarem, saberem, assim como outras etnias que a gente também tem interesse, né? Então, fez porque essa da nossa etnia do povo negro é que é gritante, né? É o que fere mesmo, né? Sim. Que vê no Brasil, nós somos a maioria, mas a gente é tratada como minoria. Sim, a maioria, Brasil, né? maioria, palavras que a gente fala no cotidiano e que tem origem. Sim, tem origem todinha. Exatamente. E tantas Uma outras contribuição, coisas. né? Foi Exatamente, muito, é uma muito vasta grande. e rica contribuição. Muito, as contribuições, então eu sempre digo isso. A gente é a maioria no nosso país, e a questão até da miscigenação, na verdade, a gente Sim. é, mas a gente é tratado como minoria. Verdade. Então a gente não se identifica, a Liga e a TV, os meios de comunicação, a gente não se identifica. Sim. E quando- a gente observa muito, vê assim, eu como adulta, né? Sim. Nós, como adultos, eu percebo um negócio, imagina uma criança, um adolescente, ele vê um comercial, ele vê um programa, ele não se enxerga, ele não está ali. Sim. Eu digo, tá, então o povo negro não gasta, o povo negro não compra, o povo negro não usa, ele está fora. Sim, e reforçam coisa negativa, que nem aquela novela que está reprisando de tarde. O bandido é um homem negro e o apelido dele é cigano. Vocês já viram então como é que ficou a já situação? Não, Reforçando, né? na potência 2, né? Na potência 2. Por isso que eu digo assim, ó, a importância da educação, não só como se fala a educação, os modos, bons modos, mas a educação como um fator, não é? Que desenvolve, um fator que tem olhar, porque jamais nós vamos nos antagonizar com o nosso amigo, até dentro de familiares nós temos, né? Sim. Porque a gente sabe muito bem que a miscigenação, quando às vezes chega a minha geração, foi uma geração negra, meu pai lutador, irmão lutador, mas que agora a geração que já está a quarta geração, nós já temos meninas loirinhas dentro de casa. Sim. Não é? E então, para nós, todos nós somos iguais. Então, nós não queremos ficar naquele, como diz agora, né? Eu sou vítima. Não, nós queremos Direitos, né? direitos e mostrar também que nós temos a nossa história, que para nós também Perfeito. faz muito bem isso aí. Com Para certeza. nós, entende como é? Como eu estava dizendo, quanto tempo, né? A gente passou pelos bancos escolares e não sabíamos dos nossos heróis. Sim. Não sabíamos dos nossos, coisa, né? dos nossos heróis, não sabíamos, né? Dos nossos autores, não sabíamos a nossa história, a própria contribuição, não é? Que teve em todas as áreas, que teve na área, né, da parte do mecanismo, na parte da agricultura, Culinária. Quantas omissões, né? Quantas omissões, Nossa, né? é. Então eu acho que isto não é apenas para uma etnia, é para todos, é conhecimento geral. Queira ou não queira, quando a gente chegava a estudar África, tinha terminado o ano, aí não se estudava. É verdade. Era a última parte do livro, era África. Não, Aí mas começava pela história. E eu a que a nossa África- culinária é no dia a dia. A nossa culinária na nossa casa é uma culinária africana. Nós comemos o feijão, toda aquela culinária toda vem de lá, né? Então a gente usa todos os dias praticamente. E eu acho muito importante, né? A gente passar esse conhecimento que a gente também está adquirindo, por isso que eu disse. Nós também não fomos, socialmente nós somos formadas em função, eu posso dizer para vocês que eu tive assim, tomando o exemplo familiar, meu pai se formou com quase 60 anos, frequência obrigatória, morava no Rio Grande, Que amor. e estuda em Pelotas. Mas olha isso. E ele Que dizia, determinação, hein? sim, ele dizia mesmo, eu estou estudando, eu já estou um homem feito, trabalho na alfândega e não tenho necessidade de estar fazendo sacrifício, mas eu estou estudando porque eu quero ser exemplo para todos, começando para minha família. Deus nos livre se nós não estudássemos, ali podia não querer fazer tudo. Né? E eu estou estudando que é para ser exemplo e dizer que eu sou um homem negro, velho, mas capaz. Que amor. Entende? Então, é assim como a gente diz, coisa, são né? essas referências Essas que a gente referências, passa, não são é? as referências. Essas referências Sim. que a gente passa. Então, eu acho para uma criança, ou branco ou negro, eu acho importante. Isso aí Não isso é uma tem. coisa muito, sabe, o meu avô, por exemplo,
que foi meu pai que me criou, ele estudou, naquela época era primário, ele tinha um pouco do primário, mas ele lia muito. Ele lia muito, 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 muito. E eu me criei assim também, sentada lá ao seu lado, lendo junto com ele. Simplesmente à noite. Ele tinha a cadeira dele, tinha um quebra-luz, e ali ele sentava, pegava o seu livro, e eu sentava num banquinho do lado, pegava o meu livro. Olha só. E ali ele lia e eu lia. Coisa mais E não amada. tinha nenhum assunto que tu não conversasse com meu avô que ele não conhecesse. As pessoas achavam que ele era uma pessoa viajada, Querido. que ele conhecia outros que fora do Brasil, Aham. e ele conhecia o Brasil porque ele viajava muito, mas qualquer assunto da Europa, dos Dominava. países, ele dominava. Olha E todo mundo só. pensava que ele era viajado. E não. Querido. E era só através da leitura. Um homem Então, além do tempo dele, hein, gente? Exatamente. Então, é muitos livros que eu tenho na casa que a gente teve que fazer um pouco, era muito, até hoje ainda tem um pouco dos Querido. livros, mas era muito livro, ele lia muito livro, muito. E eu tinha essa coisa de ler muito, Mas que, né? que Sabe, riqueza muito tem isso, né? E isso, Nath? sabe que essas coisas de exemplo que a Franklina falou aí, é muito importante que a gente vai passando. E eu até perdi muito pouco, eu perdi um pouco desse hábito de ler, até pela questão da vida da gente muito corrida e tudo mais, mas leio. E já minha filha, a mais velha, que ela também, todas as duas gostam de ler, mas a minha filha mais velha gosta mais do que a outra. E ela fez um livro, escreveu um livro na escola, ela fez o livro, mandou tudo com capa, tudo. E aí a gente vê assim, né, como os hábitos da gente, como tu falaste agora, Frank, que é o hábito, tu gostar, ou tu praticar, isso passa. Sim. Isso vai passando de geração para geração, sabe? Eu até escrevo assim umas crônicazinhas de ônibus, todo mundo, tem época que eu não escrevo, o pessoal cobra. Que Eu amor. digo, por que tu não escreve? Tu sempre, sabe? Eu digo, não, a gente, não é uma coisa mais profissional, é uma coisa que vem de dentro para fora, né? Mas isso é que é o bom, sabe? Essas referências, as coisas que tu não é aquela coisa assim, tu tem que estudar, isso a gente tem que estudar, mas isso que teu pai foi lá com 60 anos, isso com o meu avô, que lia muito, quer dizer, a gente vem e vai cultivando isso, e vai crescendo nessa vontade, e vai passando, né? Ah, isso aí E fica o pra bom sempre, que fica, né? e não fica só dentro das nossas casas, né? É verdade. Aí vem como a nossa entidade, todas as experiências maravilhosas a gente vai passando para a criança, para o adolescente. É por isso que nos gratifica, a gente ama o que faz, né? O amor Isso já é tudo, vem, né? o amor é combustível tudo, universal. não adianta. E tu deve conhecer o Oscar Henrique, né, meu filho, que eu só tenho um filho, Sim. né? E ele já continuou, Já continuou da mesma forma, a literatura É um dele, jornalista, né? jornalista, Aquele ditado, fruto não cai longe do pé, né, pequenina? Então aí a gente já continuou, então ele diz assim, mãe, a gente almoça, a gente levanta de manhã o movimento negro, almoça o movimento negro, janta o movimento Que negro. amor, que coisa Eu disse, linda. pois é, né? E a gente nunca vai chegar, estamos sempre, né? É, Mas eu acho assim uma coisa gostosa, uma coisa boa. Por isso que eu disse aquele dia, nós temos que ocupar os nossos espaços. É. Porque nós temos condições, temos possibilidades, não é? Temos capacidade e temos que ter uma autoestima. Verdade. A autoestima que é o conceito que eu tenho de mim que o outro também vê. Se o outro diz ali para mim sentado, né? Você não sabe falar, você não tem capacidade, Aham. você não vai ir, eu me convenço, né? Que eu assim. estou lá embaixo. É Então, verdade. isso aí, por isso que eu digo, é a responsabilidade da gente levantar a autoestima. E como é que a gente levanta? Com a capacidade, com o conhecimento, com o desenvolvimento, né? Com a referência. Verdade. Todos E aí, somos capazes. Todos nós somos capazes. Todos nós. Eu só tenho a agradecer o dia de hoje, agradecer a minha deusa, Olha eu, hein? a Franklina, Pensa que é verdade. a professora. Eu agradeço também a sua presença, professora. Estou muito feliz de poder estar nessa bancada com essas duas mulheres que representam, representam a luta, representam o amor que elas têm da origem e mantém isso através das trocas que elas fazem com as pessoas, do quão importantes são as coisas assim, né, dos ancestrais.
e da nossa África, não é isso? Da nossa África, se a gente da for nossa fazer uma origem, avaliação da origem, todo mundo tem uma ligação com o continente africano. Brasil. África, Brasil. África, Brasil. Muitíssimo obrigada. Meu coração está em festa. Muito, muito, muito obrigada. Estou muito feliz mesmo. Eu sou uma pessoa que eu só trago quem eu gosto no programa, Obrigada, quem é meu Maria. amigo, e pessoas que compartilham as coisas boas que fazem para si e para o mundo. Então, assim, você quer deixar uma mensagem, Franklina, a senhora professora também, para nós encerrar o programa. Olha, da mesma forma, eu estou muito feliz. Olha, é um dia para mim hoje, só tenho que agradecer por esse convite de estar aqui com a professora Franklina, nesse teu programa, que a gente está sendo ouvida, né, por milhares de pessoas. Então, eu só tenho que agradecer. Vamos continuar trabalhando, cada um procurando dar de si o que pode. Verdade. Uns pode dar muito, dar pouco, mas o importante é ajudar o próximo da maneira que a pessoa possa ajudar, dentro das suas limitações. Eu vou deixar novamente o telefone, vou deixar o meu telefone, Sim. para qualquer, de tudo que foi dito aqui, qualquer atividade, qualquer parceria, a gente está aí para trabalhar para o outro, né? Então, é 991-44-3830. E só tenho que agradecer. Muito obrigada, estou muito elogiada, estou muito feliz. A recíproca, assim, é verdadeira. Que amor. Lori, talvez eu não encontre uma palavra, estava até pensando, que traduza tudo que eu estou sentindo nesse momento. Porque é um momento muito gratificante, muito feliz, que eu te encontrei há uns anos atrás num trabalho, não é? Que nós ficamos e esse trabalho foi marcado por ti. E isso aí é muito importante, porque nos dá certeza que nós não podemos parar, que a nossa missão é muito longa. Nos dá certeza que a gratidão faz parte da nossa história. E eu quero te agradecer muito, nos colocamos à disposição como grupo. Tenho certeza que qualquer integrante sentiria muito feliz. E dizer, Lori, eu sei que sozinha eu caminho, mas junto nós chegaremos lá muito mais rápido. Olha que Um maravilhoso. beijo para ti, Maravilhoso. para todos. Maravilhoso. Nós encerramos então com essas palavras que vêm do coração das minhas amadas professoras. Bom fim de semana, abraço fraterno, toda a bênção.